Olá, boa noite a você que está acompanhando esta transmissão da TV Câmara. Falamos do plenário da Câmara Municipal de Araraquara, onde ocorre mais uma etapa do ciclo de palestras Luzes para o Amanhã. Boa noite às pessoas que também estão aqui no plenário da Câmara Municipal de Araraquara. Estamos ao vivo pelo canal 17 da rede digital da NET, em tempo real nas plataformas digitais da Câmara Municipal de Araraquara, na internet, Facebook, também YouTube, e na home, na página principal do site da Câmara Municipal, www.cmararaquara.sp.gov.br. A Escola de Governo da Prefeitura de Araraquara, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara e o Centro Acadêmico de Administração Pública da Unesp são parceiros no evento Ciclo de Palestras Luzes para o Amanhã. O ciclo Luzes para o Amanhã é constituído por palestras de estudiosos e especialistas convidados, versando sobre temas emergentes do mundo atual, que impactam a vida coletiva, a governabilidade e a governança pública. O objetivo é esclarecer ou ajudar a equacionar os problemas e dilemas que envolvem estes temas, apontando caminhos para a atuação do poder público em seus diversos níveis, principalmente o municipal. Hoje, aqui na Câmara Municipal de Araraquara, ocorre a terceira palestra deste ciclo, com o tema Estado e Mudanças Institucionais. Que instituições queremos para o futuro? Com o professor, doutor, livre docente, Sebastião Neto Ribeiro Guedes, do Departamento de Economia da Unesp. A palestra de número 4 será no dia 16 de outubro, na Faculdade de Ciências e Letras, com o tema A Cidade do Futuro, palestra do professor Dr. Cláudio César de Paiva, do Departamento de Economia da Unesp. A quinta palestra ocorrerá no dia 13 de novembro, novamente aqui neste plenário da Câmara Municipal de Araraquara, tema O Futuro da Água, pelo economista José Machado, ex-prefeito, ex-deputado, ex-diretor da Agência Nacional de Águas, a ANA. O acervo de gravações deste ciclo de palestras estará disponível nas plataformas dos 3 realizadores. Eu peço às pessoas que estão aqui presentes, se tiverem necessidade de fazer pronunciamentos, perguntas, que, por favor, façam sempre ao microfone, para que as pessoas que estão acompanhando a transmissão ou assistam à gravação posteriormente possam ouvi-los. Passo agora a condução dos trabalhos deste ciclo de palestras para o Gregório Anacone, ele que é coordenador do evento. A partir de então, ele passa a conduzir os trabalhos deste ciclo. Por favor, Gregório. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, conduzir este evento do ciclo de palestras Luzes para o Amanhã. Essa que é a terceira palestra do evento, que estamos realizando. Quero agradecer aos parceiros, aos nossos parceiros, ao CAAP, o Centro Acadêmico de Administração Pública, à Associação dos Administradores Públicos. Agradeço também à Escola do Legislativo, como nossos parceiros, e quero convidar aqui para compor, nas saudações iniciais, a Lorena Risato, que é do Centro Acadêmico de Administração Pública da Unesp, e o diretor da Escola de Governo de Araraquara, o professor Dr. Valdemir Pires. Boa noite. Em nome do Centro Acadêmico de Administração Pública, gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer também ao professor pela parceria, por ter nos convidado para fazer parte do ciclo de palestras. Gostaria de agradecer à Escola do Legislativo e à Escola de Governo também pela parceria. E gostaria de saudar a todos e que tenham todos uma boa palestra.
Olá. Boa noite a todos. Eu vou aqui apresentar a vocês a Escola de Governo e o ciclo, para que possamos, em seguida, receber as luzes dessa noite. A Escola de Governo ela é uma iniciativa e um conjunto de esforços da Prefeitura Municipal de Araraquara, em parceria com a Unesp, para qualificar profissionalmente os agentes públicos de forma continuada, visando a que a Prefeitura e os órgãos da administração indireta do município se tornem organizações aprendentes, capazes de melhor atender ao cidadão araraquarense e contribuir efetivamente para o desenvolvimento local. O ciclo de palestras Luzes para o Amanhã é uma das atividades da escola e que tem por finalidade trazer elementos à reflexão para o gestor público num caráter estratégico. Imaginem vocês que alguém que tome decisão, sabendo as grandes tendências que estão ocorrendo no mundo e na sociedade, possa tomar decisões mais acertadas do que aqueles que não estejam sabendo. Então, é um ciclo destinado a este público, e este ciclo nós o apresentamos da seguinte maneira: como será o amanhã? O que o futuro reserva para a humanidade, para nosso país, para nossa cidade, para cada um de nós? Em que resultará para nossas vidas individuais e coletiva tão formidáveis e rápidas transformações tecnológicas que impactam a forma como trabalhamos e nos relacionamos? Os incessantes avanços tecnológicos atuais facilitam o deslocamento e reduzem as distâncias, e barateiam a comunicação como nunca, amplificando relações e contatos. Eles aumentam a produtividade desmesuradamente e oportunizam confortos e facilidades antes impensáveis. Mas, por outro lado, tornam menos necessários ou até desnecessários muitos tipos de trabalho, facilitam a concentração da riqueza e do poder, não raro dificultam as relações de cooperação entre os indivíduos e lançam sombras sobre o futuro da democracia e da res pública. Qual o papel do Estado, dos governos, dos poderes locais nesse futuro incerto? Como as respostas a essa pergunta será dada e por quem no Brasil? Como terão que se comportar e o que terão que fazer as prefeituras do país para estarem à altura desses novos tempos que estão se desenhando? De que modo e com que tipos de conhecimentos e habilidades terão que funcionar para cumprir suas funções, atingir seus objetivos, alcançar suas metas em termos de provisão de bens e serviços públicos e manutenção de políticas públicas e sociais? Sobre esse futuro indeterminado e sobre esta redefinição de papéis do Estado e dos poderes locais em andamento, sob muitos aspectos assustadores, há que se lançar luzes hoje, caso se queira enfrentar o novo da melhor maneira possível, ou seja, com as prefeituras não só sendo eficientes, eficazes e efetivas em sua atuação, mas também respeitando as pessoas e os direitos humanos, a natureza, as diferenças, a democracia, as liberdades, o interesse coletivo, o bem-estar social. O ciclo de palestra Luzes para o Amanhã se propõe a coletar, gravar e disponibilizar em biblioteca física e virtual da Escola de Governo do município de Araraquara palestras de estudiosos e especialistas convidados versando sobre temas emergentes do mundo atual que impactam a vida coletiva, a governabilidade e a governança pública, a fim de que esclareçam ou ajudem a equacionar os problemas e dilemas que envolvem esses temas, apontando caminhos para a atuação do poder público em seus diversos níveis, principalmente o municipal. Passo, então, de volta a palavra ao Gregório, para que ele apresente o ciclo de hoje, explicite a temática, e, em seguida, convidamos o professor Sebastião para a palestra.
Muito obrigado. Eu agradeço a Lorena e ao professor Valdemir Pires. A palestra de hoje, palestra 3, tem como o tema Estado e mudanças institucionais. Que instituições queremos para o futuro? Na primeira palestra deste ciclo, Luzes para o Amanhã, o professor Dr. Fernando Ramalho Martins tratou do futuro do trabalho, deixando claro que as relações de produção e de consumo passam por profundas transformações que dissolvem o tradicional contrato entre patrões e empregados e levam fornecedores e clientes a novos padrões de comércio sob o impacto das tecnologias emergentes e da globalização dos mercados. Na segunda palestra, o professor Dr. Leandro Pereira Moraes abordou uma alternativa à economia tradicional, à mercantil capitalista, para o enfrentamento dos aspectos socialmente nocivos dessas transformações. Apresentou e comentou experiências globais de economia social e solidária, que se movem num contexto paradoxal, em que milhões de pessoas empobrecem e vivem precariamente, enquanto a riqueza se concentra avassaladoramente nas mãos de poucos, sob impulso da elevada produtividade, do acirramento da competitividade global e da financeirização exacerbada da economia. Tamanhas mudanças no cotidiano das relações entre os indivíduos e organizações, alterando a capacidade de ação e reação dos grupos de interesse, sejam eles articulados ou não, afeta, invariavelmente, o funcionamento do Estado, dos governos, dos partidos, das empresas, das famílias, de todas as instituições, enfim, uma vez que estas são as balizas socialmente estabelecidas para nortear, regrar e arbitrar decisões e ações humanas. Portanto, a compreensão de aspectos profundos dos acontecimentos e fatos que estão modificando o modo como se vive em sociedade no século XXI requer não só uma clara e consistente leitura das mudanças do mundo do trabalho e das reações a elas, em defesa dos interesses dos que tendem a ser prejudicados pela exclusão provocada pela apropriação dos benefícios tecnológicos por poucos, como também uma percepção apurada de como as mudanças institucionais vão configurando novos modos de vida e interação socioeconômica e política, cujas consequências serão, como já estão sendo, dramáticas para a maioria, caso inexistam capacidades para a defesa de valores civilizatórios, ambientais, democráticos, republicanos e de justiça social. É indiscutível a importância das instituições e do seu pleno funcionamento em países democráticos. Um dos objetivos fundamentais das instituições é o de garantir, sobretudo, que as sociedades humanas criem regras impessoais, aplicáveis a todos os cidadãos. O pensador Alexis de Tocqueville já nos dizia que a igualdade e a liberdade tendem a ser crescentemente desejadas. Cabe, portanto, às instituições garantir regras que ajustem o limite da igualdade aos limites da liberdade. No entanto, encontrar este ponto de equilíbrio não é tarefa fácil. É um dos desafios mais eminentes dentro do cenário em que se contextualiza a dinâmica econômica, política e social dos tempos atuais. De qual forma as instituições continuarão existindo? Como serão desenhadas suas funções e implicações na vida de toda uma sociedade? Qual o delineamento proposto para um novo ou novos modelos de instituições? O ponto de partida para mencionadas leitura e percepção será sólido, se tiver por base o que hoje cientificamente se sabe das instituições e da mudança institucional. O aparato teórico-metodológico desenvolvido nesse campo do conhecimento permite não só avaliar conjunturas e perceber a ruptura de padrões, engendrando novas tendências, como também urdir estratégias e ações focadas na defesa ou no ataque de avanços ou retrocessos, mapeados a partir de diferentes visões de mundo, de homem e das relações sociais, econômicas, políticas e culturais. A clareza quanto ao que sejam as instituições e a respeito da forma como estas se transformam, às vezes lenta e às vezes de modo radicalmente rápido, permite resgatar os fatos e acontecimentos cotidianos do limbo das opiniões no confronto ideológico que se aprofunda em tempos de crise. Sem esta clareza, os embates se encaminham para confrontos desprovidos de fundamento e sentido, como hoje se observa em praticamente todo o mundo e no Brasil. Trumps, Brexits e Bolsonaros povoando o imaginário e a mídia,
ódio e nonsense poluindo as vidas, destruindo esperanças e engendrando distopias. Torna-se claro que o movimento de mudanças institucionais, ao que tudo indica acelerado, é um processo sobre o qual estamos totalmente inseridos neste início de século XXI. Mas a pergunta que podemos e devemos fazer é: que instituições queremos para o futuro? E para lançar luz a esta pergunta, convido então o palestrante da noite, o professor Dr. Sebastião Neto Ribeiro Guedes, do Departamento de Economia da Unesp, da FCL, é economista, professor livre-docente do Departamento de Economia, onde leciona nos cursos de graduação e pós-graduação em Economia. Me acomodar aqui, perna maior do que o tamanho médio da mesa, né? Bom, antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite, né? O convite para esse evento veio de um grande amigo, o professor Pires, mas ele fez o convite, acho que em termos institucionais, né? Vamos dizer assim, representando as pessoas envolvidas na Escola de Governo Municipal de Araraquara, em parceria com a Escola do Legislativo de Araraquara, né, com o Centro Acadêmico de Administração Pública e a Associação de Ex-Alunos de Administração Pública. Então, eu acho que, na figura do professor Pires, o convite foi feito por esse conjunto de atores, né? Então, agradeço a confiança. Eu imagino que o termo luzes ali é uma referência física, obviamente, na medida em que, supostamente, as luzes reduzem a penumbra e as trevas, mas faz referência também a um movimento filosófico antigo, né? Antigo. Constitui a nossa modernidade, que é o chamado iluminismo, ou os chamados filósofos das luzes, né, que tinham como uma das suas ambições a de promover o entendimento do mundo por meio da razão e do debate racional. Então, em boa medida, o termo luzes ali, eu acho que é bastante intencional nesses dois sentidos. Eu acho que a luz que eu vou lançar para vocês talvez seja muito fraquinha, de modo que o que eu vou tentar fazer é uma reflexão que diz respeito um pouco à questão das instituições, mas eu vou fazer de um jeito talvez diferente do que vocês estão esperando. Talvez aí a surpresa seja uma coisa positiva, mas pode ser o contrário. O que eu quero tentar fazer para vocês é discutir não necessariamente o futuro de uma instituição especial, né, específica, mas das alternativas disponíveis de arranjos institucionais que tem como núcleo o Estado, que se oferecem para a inteligência humana e para a ação coletiva em termos de alternativas de organização ou reorganização da vida social, tentando, então, retomar um pouco a discussão mais geral e tentar trazê-la, na medida do possível, para o nosso desenvolvimento brasileiro mais recente, né? Então, para isso, eu tentaria discutir duas coisas. Por que as instituições se tornaram relevantes, importantes, em que momento especificamente? Se você pensar em termos de tradição econômica, as instituições só ganharam centralidade, do ponto de vista do interesse acadêmico, ali por volta dos anos 60 e 70. No pensamento econômico, por exemplo, a teoria econômica padrão, ela conseguia explicar os fenômenos que ela julgava relevantes sem a necessidade de explicitar o papel das instituições. Mas, a partir de um certo momento, nos anos 60 para frente,
em especial ali nos anos 80, 90, as instituições ganham uma importância central, né, no pensamento econômico, social em geral, em função, ao mesmo tempo, de uma mudança institucional que acontecia no plano mais geral. Se vocês lembrarem, no final dos anos 60, começo dos anos 70, começa o declínio do keynesianismo, do estado de bem-estar social, e começa ali o neoliberalismo, significando uma profunda e radical mudança institucional, né? A passagem de um modo de regular a economia para outro. Então, nesse momento ali, por volta dos anos 70, 80, ganha em 90 uma amplitude mais significativa, porque nos anos 90, 3 grandes economistas institucionais ganham o Prêmio Nobel da Economia, e nos anos 90, você se lembra, 89, teve uma grande mudança no mundo com a derrubada do Muro de Berlim, né? A suposta derrocada da União Soviética. E a economia institucional, que já vinha ganhando relevância ideológica e teórica, ganha relevância prática, porque, a partir dos anos 90, cabe aos economistas e aos órgãos de fomento internacional auxiliar na reconstrução dos países da ex-União Soviética, né? Então, você tem que refundar, recriar instituições econômicas e sociais em países que eram antigamente comunistas, né? E é óbvio que, majoritariamente, a abordagem da economia institucional é uma abordagem pró-mercado e claramente liberal nesse aspecto. Então, chamando atenção para a importância das instituições no plano das ideias e também no plano concreto, né? Mais recentemente, no Brasil, a questão das instituições, desde os anos 90, aparece como uma recorrência importante, amparada também nessa nova matriz teórica, mas aparece lá desde os anos 90, depois eu vou discutir um pouco com mais detalhe mais para frente, mas aparece com mais detalhe também nessa passagem de um suposto Estado desenvolvimentista para um Estado mínimo, próximo disso, ali com o Collor, depois, até o final do segundo governo FHC. E, mais recentemente, tem retomado a questão das mudanças institucionais que são identificadas com reformas, né? Toda mudança institucional está identificada, de alguma maneira, com reformas. Vocês pegam o noticiário no Brasil, a recorrência de reforma tributária, reforma previdenciária, reforma da saúde, reforma tal. Todo mundo quer reformar, todo mundo quer mudar, e isso aparece como uma panaceia, como um remédio para tudo, né? Então, quando a gente fala de instituições e de mudança institucional, que instituições e que mudança institucional a gente está falando, né? Então, um pouco da minha fala é desnudar um pouco, tentar mostrar um pouco o que a gente pode entender a partir de 4 matrizes teóricas e tentar entendê-las no seu desenvolvimento mais concreto no Brasil, né? Bom, eu falo de instituições e eu preciso, de alguma maneira, definir instituições. Mas instituições é uma daqueles conceitos, ou um daqueles termos, uma daquelas categorias que tem uma quantidade imensa de definições, né? Conforme a matriz teórica, conforme o autor, conforme o momento histórico, você define instituições de várias maneiras. Então, eu vou tentar trazer uma definição que não é minha, mas que eu acho que é oportuna para essa fala, que nos ajuda um pouco a entender as instituições e, em especial, a especificidade da instituição Estado. É uma definição que está num autor cujo sobrenome é Newell, e, para ele, toda instituição tem que ter pelo menos 3 características. A primeira, uma instituição tem que ter pessoas que estejam
praticando, ou seja, estejam vivendo, ou seja, reproduzindo a instituição. Então, uma instituição é, nesse aspecto, um produto social, porque são as pessoas que, interagindo, criam as instituições. A segunda característica é que há regras. As regras não precisam ser formais, podem ser regras informais, né? Mas existem regras que garantem a repetição desse evento, dessa interação, garante a sua estabilidade e oferece alguma ordem previsível para o seu desdobramento, né? Ou seja, permanência dessa interação mais ou menos estável. E a terceira característica é que existe um senso comum que explica e justifica aquelas práticas recorrentes e feitas por várias pessoas. Bom, apesar de ser uma definição que, do ponto de vista de explicitar certas características, ainda assim ela é ampla, né? É uma definição ampla que abarca muita coisa. Mas ela também exclui muito. E para tornar mais claro o que a gente quer fazer, quer falar a respeito de instituição, eu dei alguns exemplos aqui, né? Eu vou tentar tornar mais concreto o que eu estou falando em termos de instituições. Dinheiro, por exemplo, é uma instituição, né? Não o Banco Central. O Banco Central é o que o Common chamava de um instituto, né? Um produto de uma instituição. O dinheiro é uma instituição porque várias pessoas o usam, existem regras, né, para o seu uso, para a sua produção, para a sua destruição, existem regras para definir seu valor e assim por diante. E o dinheiro encontra uma explicação justificativa no senso comum, né, porque essa justificação é social porque em sociedades pretéritas, o uso do dinheiro não é tão recorrente, tão importante assim. Então, o dinheiro é uma instituição. A língua é outra instituição. Se vocês pegarem a língua, ela tem as mesmas características, né, presentes ali. A propriedade privada, ou a propriedade sobre bens e direitos, né? A empresa, veja, não é apenas uma organização como um produto. A empresa moderna, ela surgiu aí por volta da segunda metade do século XIX, né? A empresa moderna teve que ter, ela surgiu porque as pessoas já praticavam a empresa moderna, mas de maneira ainda não consolidada. Havia algumas regras tácitas e grupos de interesse justificaram a sua necessidade de institucionalização que acontece na segunda metade do século XIX. O que caracteriza a empresa? São três coisas, né? A primeira, a ideia de responsabilidade limitada. Ou seja, você cria a figura da pessoa jurídica, da qual os donos, enquanto pessoas físicas, não entram com seu patrimônio como elemento garantidor dos passivos que essa pessoa jurídica adquire, né? Isso foi fundamental porque, antes da empresa moderna, os empreendedores, quando a empresa falia ou o empreendimento não dava certo, eles tinham que bancar com seu próprio patrimônio pessoal os passivos, né? Então, a empresa moderna tem essa primeira característica fundamental. A segunda é que a empresa, o empreendimento antigo eu digo, lá, a Companhia das Índias Orientais, por exemplo, elas eram concessões do Estado. O Estado concedia a particulares o direito de comercializar um produto ou produtos especificados pelo privilégio que a coroa concedia. Então, a segunda mudança importante foi que, a partir da lei das sociedades anônimas, que cria as empresas modernas, não se precisa mais de autorização ou de permissão do Estado, ou seja, não é mais um privilégio concedido pelo Estado o exercício do empreendedorismo. Qualquer cidadão indo ao governo e solicitando
o direito de empreender, pode fazê-lo. E a terceira é que a antiga empresa ela produzia um ou poucos produtos, enquanto que a empresa moderna pode produzir tudo, de quanto quiser, né? Bom, então, a empresa é uma instituição nova, né? E a terceira instituição, o Estado moderno também é uma instituição nova. O Commons tem toda uma teoria para explicar a emergência do Estado, eu não vou voltar aqui a ela, mas o Estado também é uma instituição relativamente moderna, porque se constitui ali quando, em algum momento, na época moderna, o Estado adquire os 3 monopólios fundamentais que definem o Estado, não é isso? O monopólio sobre a violência legítima, o monopólio sobre a emissão de moeda e o monopólio sobre a tributação, né? Essas 3 prerrogativas estavam divididas e difusas. Nós estamos numa instituição que é um dos braços do Estado. Ou seja, num percurso pequeno, nós usamos e nos submergimos nas nossas práticas a 3 instituições sem que a gente percebesse. E usamos o dinheiro, usamos os sinais de trânsito e estamos numa casa que é um braço institucional. Ou seja, nós vivemos as instituições, nós transitamos por elas, nós somos influenciados pelas instituições e na nossa vida cotidiana, e ao longo da nossa vida, a gente transaciona por várias instituições todos os dias e todos os momentos da nossa vida. A gente nasce em instituições e a gente vai morrer em instituições. Então, o conjunto das instituições a gente pode chamar da tessitura material da sociedade, a tessitura social da sociedade. É ela que nos dá a argamassa para que as nossas relações individuais e interações aconteçam de uma maneira mais ou menos previsível e estável. Então, as instituições têm esse papel fundamental. Dito isso, eu vou, na minha fala, tentar identificar o seguinte. As instituições, então, na verdade, diz respeito à moldagem da sociedade. E a sociedade, ela é produzida ou ela é construída pela ação dos indivíduos, né, isoladamente e coletivamente, em projetos, de maneira que as possibilidades de organização social ou as possibilidades de arranjo institucional são, na verdade, possibilidades ditadas por projetos a respeito das instituições, do seu papel e das suas possibilidades, tendo como elemento importante, como protagonista importante, o Estado. Então, é um pouco nessa perspectiva que eu vou agora sair dessa coisa mais de definição e vou tentar fazer um percurso mais geral. E vocês me desculpem se eu for meio enfadonho, mas eu acho que é importante a gente dedicar um pouco de tempo a essa discussão mais geral para poder voltar ao caso brasileiro. A primeira, vamos dizer, modo de ver a organização social a partir das instituições, estou chamando aqui de uma abordagem conservadora, né? A ideia fundamental é que o que chamava atenção nos primeiros filósofos e cientistas sociais, ali no século XVI, XVII, até mesmo XVIII, era o contraste entre uma ordem mais ou menos estável, previsível, rural, né, com uma ordem urbana que surgia com o capitalismo. Isso provocava uma porção de inquietações, uma das quais era a seguinte pergunta: é possível uma ordem social e econômica baseada no interesse individual de indivíduos livres, né, livres das instituições? Então, as primeiras
tentativas de refletir sobre isso vieram ali de autores, chamando de conservadores, porque estavam vinculados, de alguma maneira, aos estados absolutistas, né? e as suas prerrogativas. A ideia fundamental desses primeiros autores era de que não era possível uma ordem econômico-social sem instituições, né? Que brotasse espontaneamente, sem o auxílio de instituições. Então, as instituições eram fundamentais para se garantir a ordem, a coesão social. Que instituições eram essas? Basicamente, as instituições das tradições costumeiras, né, e habituais. Então, a família, a religião eram instituições pilares, né, nessa perspectiva mais conservadora, para garantir, no meio desse momento em que os indivíduos vão se autonomizando em relação ao seu mundo antigo, para que se mantesse um mínimo de coesão social, cabendo ao Estado um papel regulador importantíssimo, né? Então, veja que a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que, nessa perspectiva de organização social e de arranjo institucional, as instituições têm um papel importante em termos de dar coesão, né, identidade, e conservar o mínimo de ordem, tendo como protagonismo o papel do Estado. Nessa perspectiva, a ideia fundamental é buscar identidades nacionais, né, e as especificidades que a cultura de um povo, a sua língua, a sua música, as suas tradições culturais, lhe colocam como particulares. A busca de se diferenciar do geral e buscar, num solo, num território específico, a criação de uma certa unidade nacional. Essa primeira perspectiva, ela, então, tem um forte caráter nacional, né, e nacionalista. Ela prefere a harmonia, ela busca a harmonia ao invés do conflito, né? Identifica no mercado a fonte de conflitos, mas o mercado não é suprimido, é tolerado e regulado desde que não produza efeitos destrutivos, né? Dos primórdios desse modo de abordar as instituições, a democracia nem sequer aparece como uma possibilidade, a não ser nos termos das tipologias dos filósofos antigos. Então, ela aparece como no máximo como um instrumento, né? Então, eu quero chamar a atenção para a seguinte coisa, porque depois a gente vai voltar a elas quando compará-las, né? Do ponto de vista de arranjo institucional, nós estamos falando de um modo de projetar o futuro institucional que tem essas características, de que a ordem social é uma ordem criada artificialmente e que tem que estar enraizada nas tradições, nos costumes e nas boas instituições, tem que estar lastreada num Estado, porque os indivíduos autonomamente não produzem por si só as condições desse ordenamento social. A nação é o elemento que referencia os indivíduos na sua interação pessoal e o Estado tem um papel importante e a forma política como o Estado se reveste, seja uma forma democrática ou não, isso é secundário e instrumental. Então, se a gente puder sintetizar isso aí, nós estamos falando de uma projeção de instituição que teria as seguintes características. Ela é antiliberal, porque, vamos dizer, é anterior, né, à liberal. Ela é teleológica, no sentido de que essa sociedade, a melhor forma de organizar a sociedade é aquela que nós já temos
né? Ela é nacionalista, então junta xenofobia, uma aversão ao estrangeiro, ao diferente, mas valores nacionais. O Estado é uma agência positiva, porque ele sintetiza o interesse nacional, e o Estado, inclusive do ponto de vista da metáfora que legitimava o Estado nesse período, o Estado era tratado como um pai, né? Aliás, a crítica do Locke, no segundo tratado sobre o governo, é que, o primeiro tratado sobre o governo, o Locke critica essa ideia de que o fundamento do Estado seja o pátrio poder. O que fundamentava, o que buscava legitimar como fundamento do Estado moderno, nos primórdios da ciência política, era que o Estado era mais ou menos, derivava do pátrio poder, era uma extensão do poder paterno sobre a família, né? O pai era, ao mesmo tempo, alguém que protegia, mas que punia, que regulava atores que não podiam ser autônomos, porque dependentes desse pai. E, por fim, a quarta característica é a democracia como instrumento de valor não universal, né? Ou seja, a democracia é possível se ela cumprir com essas características de garantir a identidade nacional, poder nacional e sintetizar o chamado interesse nacional. Isso aqui, basicamente, nasce com, se a gente pensar em termos de economia, com o mercantilismo, né? Com o Estado absolutista e assim por diante. Mas é a fonte de todo pensamento conservador, passado e presente, né? Essas são as características que definiam um conservador, no sentido tradicional, quadradinho, né? Isso muda. Claro, eu não vou falar das mudanças no capitalismo em geral, mas eu vou falar das mudanças nas ideias, porque depois eu vou tentar fazer isso quando for ao Brasil. Meu tempo, eu preciso tomar cuidado com o tempo, né? Uma segunda forma de entender o arranjo institucional e projetar a sua perspectiva é a perspectiva liberal, né? Então, veja que eu estou tentando mostrar que o futuro das instituições tem a ver com essas quatro formas como eu vejo as instituições, como eu vejo o seu arranjo e como eu vejo sua possibilidade de organizar a vida social. A segunda é a tradição liberal. Eu tenho ciência da diversidade, da heterogeneidade, riqueza, em certo sentido, da tradição liberal. Eu sei que um John Locke não é igual a um Adam Smith, que não é igual a um Gesner, que não é igual a um Hayek, e assim por diante. Eu sei essas diferenças. Mas aqui eu estou fazendo minha fala é uma fala claramente caricata, nesse sentido que eu vou me abstrair dessas diferenças, mas já alertando vocês que não por falta, não por ignorância, né, mas para efeito de apresentação. Diferente da antiga abordagem conservadora, a ideia dos liberais é de que é possível constituir uma ordem econômica a partir dos interesses individuais, né? A partir da propriedade e da liberdade, é possível se constituir uma sociedade estável e benéfica, né? Começa ali rapidamente com o Locke, e essa ideia é curiosa, porque para o Locke, e depois para todos os filósofos contratualistas de origem de extração liberal, os indivíduos existem antes das instituições, da sociedade. Os indivíduos, eles possuem direitos antes da sociedade. São os direitos naturais, que se contrapõem aos direitos positivos, né? O direito dos costumes, das leis e da ciência do direito. Então, esses indivíduos, eles vivem num estado em que já possuem direitos naturais, que são ditados a eles, basicamente, pela natureza e pela razão. Em algum momento, eles têm que constituir a sociedade e constituir as instituições, né? Constituir a sociedade e constituir as instituições. E qual instituições eles vão construir? Ou qual ideal de instituição eles vão construir? Ora, o Locke,
a preocupação dos primeiros liberais era construir instituições e sociedades nas quais se limitasse o poder do Estado. Tem que se entender que, na época do Locke, o poder absoluto ainda era uma referência importante, ainda era um poder muito marcante, muito intrusivo, né? E a ideia, então, de limitar o poder do Estado era revolucionário, né? Era uma coisa revolucionária. De limitar o poder discricionário de um monarca, né, absolutista. Tal. Isso vai evoluindo, né? Então, a ideia fundamental das instituições é criar instituições nas quais o indivíduo e a liberdade pudessem exercer livremente, limitando o papel do Estado. Então, aí o Estado já não é mais uma agência positiva, é uma agência negativa que cumpre restringir. Isso avança mais ainda quando você pensa em Adam Smith. O Adam Smith acrescenta algo ao liberalismo tradicional, porque, para o Adam Smith, a ideia era restringir não só a coerção do poder político do Estado, mas a coerção que as regulamentações que o Estado baixa sobre a ação e a liberdade econômica dos indivíduos. Então, eliminar todo tipo de restrição, de norma, de regra, que impeça a liberdade econômica e o direito de propriedade que os indivíduos têm nas suas interações uns com os outros. Então, a liberdade não é só mais em relação ao Estado, mas a toda institucionalidade, todo o conjunto de regras que impediam o livre comércio e o intercâmbio entre indivíduos. Então, veja, é reduzir também as demais instituições e regramentos da sociedade, porque o Adam Smith tinha a ideia de que os seres humanos possuem como característica natural, talvez derivada da fala, o que ele chamava de propensão a trocar. A propensão a trocar, segundo Adam Smith, uma característica natural dos indivíduos, e é a ideia que é um atributo exclusivamente humano, porque para barganhar é preciso conversar, precisa a fala, e o ser humano é o único que possui esse dom da fala e da razão. Por consequência, trocar é um atributo especificamente humano. O Adam Smith mostra que, ao longo da história humana, esse atributo foi sufocado pelas instituições, pelo costume, pela tradição, e só na sociedade moderna, na qual ele vivia, a possibilidade plena de que essa propensão a trocar pudesse se materializar numa sociedade de trocas livres, né? Então, para o Adam Smith, no capitalismo se realizaria o ideal e potencial de uma sociedade mercantil plenamente desenvolvida e, por consequência, toda a possibilidade racional que o ser humano possui na sua instrumentalização a partir da troca. Então, para esses liberais, a fonte o Estado é a fonte da coerção, então é uma instituição que tem que ser contida, e quanto mais livre, quanto menos regulada, mais a possibilidade de uma organização social autorregulada e com o mínimo de instituições possíveis, né? Então, veja que a natureza o que se projeta para as instituições é reformar as instituições limitando o poder do Estado, o papel do Estado e das regulamentações que inibem as ações individuais. Quais são as características? Porque depois eu vou confrontar para vocês verem como é que se você pegar essa característica com a anterior, vocês vão ver que você tem vários contrastes, né? Ela é teleológica porque garantidos direitos de propriedade e liberdade, a sociedade mercantil capitalista pode realizar plenamente os ideais contidos no liberalismo. Então, a sociedade burguesa já é a consumação do que é possível em termos de
instituições e vida social, né? É materialista, curiosamente é materialista, porque, se vocês pegarem, depois eu vou citar o Hayek, mas todos liberais, só é possível uma sociedade livre se houver a liberdade de empreender e a propriedade privada. Então, todas as demais instituições da vida social dependem da liberdade econômica, ou seja, da base econômica de interação entre os indivíduos. Então, ela é materialista no sentido mais estrito possível, né? A sociedade depende da economia e da economia privada para se constituir como o ideal liberal. Ela é internacionalista, porque liberdade, propriedade, mercados não tem pátria, né? A ideia do Adam Smith, depois do Ricardo, as vantagens comparativas, o capital, não tem identidade, né? A pátria, a nação, são só espaços onde as interações de troca acontecem, de maneira que não há nenhuma especificidade, nem nas nações, nem nos povos, né? A democracia como instrumento, aqui eu vou chamar a atenção para vocês, aí se vocês lerem o Caminho da Servidão do Hayek, no capítulo 5, chamado Planejamento e Democracia, há uma coisa engraçada, porque nesse capítulo o Hayek se pergunta o seguinte, ele está olhando a Inglaterra, está olhando a Europa, se pergunta o seguinte, se a maioria, se o voto majoritário decidir, respeitando as leis, as regras instituídas, abolir a propriedade privada e a liberdade econômica, nós devemos aceitar? A resposta dele é claro que não. De maneira que ele diz o seguinte, porque o fundamento da democracia não é o voto majoritário. O fundamento da democracia, do Estado, o fundamento da democracia é limitar o poder e a coerção do Estado. Se a democracia faz isso bem, estamos juntos. Se não faz isso bem, troca de forma de governo. Por consequência, a democracia, pelo menos para a versão hayekiana, né, é instrumental. Eu vou tentar ser mais rápido, senão tenho a impressão que eu estou passando muito devagar, né? A terceira forma, que eu chamo de comunista socialista, vou tentar ser um pouco mais rápido, porque talvez vocês conheçam mais isso aí. Então, a ideia básica é que as instituições... Então, como é que a tradição, a esquerda, comunista ou socialista, vê as instituições da sociedade? Ela vê como sendo determinada pela base material da sociedade. A estrutura econômica da sociedade define aquilo que o Marx chamava de relações sociais de produção, de maneira que as instituições são reflexos, né? Sendo bastante caricato, né? São reflexos da estrutura produtiva, de maneira que elas mudam fundamentalmente quando há mudanças significativas na base econômica. Em geral, as instituições são conservadoras. O Marx chama atenção, depois o Veblen, por exemplo, alguns socialistas, chamam atenção para a natureza conservadora das instituições. As instituições, uma vez constituídas, elas têm uma tremenda dificuldade, né? A gente, em economia, chama de dependência do caminho, né? Quando você institui uma regra, uma instituição, para você se desfazer dela, você tem muita dificuldade de se livrar dela. Então, as instituições têm um papel de acordo lá com pensavam os conservadores, de conservar a ordem econômica e social, o status quo da sociedade. Então, as instituições, da perspectiva de um comunista socialista, são um elemento que impede a mudança social no sentido de construir um ideal de sociedade diferente daquele que existe hoje, né? O Estado, enquanto uma das instituições, tem um papel negativo. Ele é uma das instituições que mais opera para conservar essa ordem instituída, o status quo, e
em especial, seus aparelhos, né, de repressão, mas não só aparelhos repressivos diretos, mas seus aparelhos ideológicos de Estado, dos quais, segundo alguns marxistas aí dos anos 60 e 70, a escola faz parte, é um deles, assim por diante. Mas o Estado tem um papel negativo e, para se alcançar uma nova institucionalidade, uma nova forma social, é preciso, então, subverter a ordem econômica burguesa, ou seja, eliminar as instituições do capitalismo, que incluem a propriedade privada, né, a liberdade econômica burguesa e todas as suas derivações, para se constituir uma nova ordem social e econômica, uma nova institucionalidade que, no artigo chamado Crítica ao Programa de Gotha, o Marx define o comunismo com a seguinte frase, muito interessante. Qual que é a máxima do comunismo? Está ali, naquilo lá, está escrito lá. O comunismo seria construído, a sua institucionalidade seria construída a partir dessa máxima ali, ó, de cada um conforme sua possibilidade, a cada um conforme sua necessidade. Nessa frase está sintetizada o ideal, né, de que tipo de sociedade, de institucionalidade se pode almejar ao romper com a atual institucionalidade do status quo. Curiosamente, veja, ela é antiliberal, ela é materialista por razão óbvia, né? Se a base econômica define a institucionalidade, o sentido está muito claro. Ela é teleológica, porque existe um final, embora não seja, a sociedade burguesa não seja a materialização daquele ideal institucional, mas é possível constituir uma sociedade no comunismo, então você tem um sentido, né, para a história e a ação coletiva. Ela é internacionalista e, paradoxalmente, pelo menos a tradição clássica, a democracia era instrumental, né? A democracia é uma instituição burguesa. A democracia socialista e comunista será uma democracia diferente, né? Então, não existe nada universal na forma política da democracia burguesa para os marxistas e para os socialistas. Por fim, a quarta abordagem daquele pessoal que fica no meio, né? Que é o pessoal que mais sofre. São daqueles que eu estou chamando de reformismo progressista, né? Porque todos aqui estão propondo, todas as escolas têm um ideal de reforma de instituições, tem um modelo, né? Estou querendo chamar a atenção para isso. Porque depois vou tentar fazer uma síntese mais para frente. Aqui, a ideia fundamental é que as instituições nem são boas nem são ruins, né? Elas são fontes de conservação, de manutenção de status quo, mas também são fontes de mudança, né? É possível aperfeiçoar as instituições, é possível adaptá-las melhor às mudanças na sociedade, é possível torná-las mais operacionais, mais transparentes, assim por diante. Ou seja, é possível que as instituições, a partir da ação coletiva, da interação dos indivíduos, sejam objeto de aperfeiçoamento, né? De maneira que a gente possa melhorá-las sem rupturas, né, radicais, do tipo de negação absoluta do status quo. As principais fontes de mudança social e institucional são materiais, mas não necessariamente as únicas nem mais importantes, né? Por exemplo, um cara chamado John Commons chamava a atenção que, por certo período de tempo, até o advento da grande indústria, as mudanças no capitalismo eram explicadas mais por razões de expansão de mercado do que por mudanças tecnológicas, né? Então, a base material é importante, mas ela não explica, não esgota toda a possibilidade de emergência e de mudança institucional. As instituições não são reflexas, mas protagonistas importantes na configuração social.
Ou seja, aqui a ideia de que a ação coletiva pode criar, moldar, aperfeiçoar, né, as instituições, e que não há uma sociedade onde as instituições sejam prontas e acabadas. É um permanente experimentar, descartar, aperfeiçoar. E o que se vai produzir daí é uma coisa que não está previamente configurada. Embora os agentes tentem fazer isso, o resultado final não é previamente conhecido, de maneira que essas abordagens raramente são teleológicas. A abordagem, o Estado como instituição importante, é positiva. O Estado pode e tem um papel importante, embora não se deva desconsiderar seu papel repressor, né, ou coercitivo. As principais características: é antiliberal, não necessariamente materialista, mas pode ser materialista. O Veblen, por exemplo, enfatizava muito a tecnologia, mas o Commons não. O Mitchell, nem tanto, né? E assim por diante. Ela é não teleológica e, aqui que é uma coisa importante, a democracia como valor universal, ou seja, os processos de mudança que não têm fim pré-determinado e que são permanentes só se podem fazer buscando o bem-estar e a construção de uma sociedade boa. O Commons chamava de... O seu projeto era tornar o capitalismo bom, ou seja, um componente ético, né? E só se pode fazer com a democracia sendo uma coisa da qual nós não podemos nunca descartar. Ela não é um instrumento, ela é um valor universal. Em qualquer processo de mudança social, institucional, a democracia é permanente, né? Pode ser acrescentada, pode ser aperfeiçoada, mas a sua estrutura de separação de poderes, de sufrágio, né, liberdade de organização e assim por diante, tem que estar garantida sempre, né? E o Estado como uma agência positiva, né? Eu acabo aqui, então, essa parte mais geral, e vou tentar ir agora, eu devo ter mais uns 15, 20 minutinhos, né, Pires? Eu vou tentar ir para o Brasil, vou tentar ser mais rápido, porque vocês sabem mais do Brasil do que eu, tá certo? Então, eu vou tentar pegar essas 4 coisas e tentar ver como é que esse ideal social e institucional aparece em vários momentos no Brasil e tentar ver a particularidade do caso recente, desses últimos 2, 3 anos, tá certo? E aí vamos tentar refletir junto, né, a partir das perguntas, se houver. Bom, no Brasil, se a gente pensar a independência em 1822, o Brasil começa com um ideal institucional conservador, né? O Império. O Império é a expressão desse ideal de organização da vida social institucional na Constituição do país, né? Você tinha ali o Império, a monarquia como a forma de governo, né? Começa como monarquia absolutista, a primeira Constituição, né? Você tem os poderes, moderador, inclusive, o Dom Pedro I tinha o poder de dissolver a qualquer momento a Câmara, né? Então, na prática, era um poder quase que absolutista. Existia uma Constituição, mas é uma Constituição... O soberano, a rigor, não estava sujeito à lei, né? E tem a coisa mais importante foi a consolidação da nação. Se a gente pensar a nação como sendo a junção de Estado, território e povo, de fato, ali por volta de 1822, mais ou menos 1850, o Brasil se constitui enquanto uma nação, né? Porque tem um território que depois vai se consolidar no final dos anos século XIX, ali com as compras do Acre e tal, mas boa parte do território está constituída já ali na segunda metade do século XIX. Tem um Estado, que é o Estado Nacional, que se constitui ali com a fuga do Dom João VI, depois na independência se mantém as suas estruturas fundamentais, e tem um povo. Então, o Império construiu muitas instituições, né? A nação, por exemplo, e a ideia de constituir e consolidar a nação é fundamental.
Uma coisa que me surpreendeu uma vez, quando eu fui ao Museu Imperial, lá em Petrópolis, é uma coisa impressionante, porque você vê, quando Dom Pedro II, né, era coroado, ele usava uma roupa que é formada de penas, de tucano, de várias árvores, de várias aves, né? E é impressionante que aquela túnica, ela certamente era uma tentativa de simbolicamente representar a nacionalidade, né? Com as suas aves exóticas, com o seu corte impressionante. Então está lá o manto imperial que o imperador usava em solenidades, na abertura dos processos legislativos, né? Recepção de embaixadores especiais, e assim por diante, coroação, né? E assim por diante. Então, você está construindo uma identidade nacional, está construindo a nação, está delimitando o seu território. Não é uma nação em que a gestão é feita por massas ou seus representantes, é claramente elitista, né? O Oliveira Viana tem um capítulo que é das suas instituições sociais do Brasil, né? Ele fala dos homens de mil. O que são os homens de mil? O modo como o Império recrutava a elite dirigente. Então, era claramente uma institucionalidade elitista, né? Ou seja, oligárquica. Havia dois partidos, né? O Partido Conservador e o Partido Liberal. Os conservadores eram os saquaremas e os liberais eram os luzias, né? Então, se chamava tucano e petista, chamava, sei lá o quê, saquarema e luzia, sei lá o quê, né? Havia esses apelidos, né? Os saquaremas tinham uma estratégia, a estratégia do Império. Você tinha um projeto nacional, tinha uma ideia de nação, o Estado era importante, o Estado não só projetava a estratégia, como cuidava da sua materialização. A forma de governo democrática era irrelevante, não era necessário. A estratégia de Saquarema era a necessidade a percepção por parte das elites do Império de que a escravidão ia acabar em algum momento e era preciso, então, preparando o país para a transição de uma sociedade de homens livres, né? Então, o que eles fizeram? O que é a estratégia de Saquarema? Estender o máximo possível a escravidão e criando instituições que, aos poucos, cuidariam para que a transição fosse menos penosa para as elites. Aí, várias legislações, várias instituições, lei de terras e assim por diante. Então, veja que no comecinho nós temos uma institucionalidade conservadora, né? Quais características? Nacionalismo, identidade nacional, Estado positivo, antiliberal e democracia instrumental, certo? Bom, depois vem a República. Vocês estão com um símbolo aqui da República. A República, ela traz novas instituições, né? A República, ela eleva duas coisas a um patamar novo: a ciência, dado o positivismo, e o liberalismo, né? E, claro, tem a ver com o fato de que o Império era centralizador, tinha um Estado forte, a diversificação econômica ainda não era importante, e depois você transita para um novo modo de organizar a sociedade com um ideal de institucionalidade, que estou chamando aqui de liberal, para me remeter ao anterior. A ideia é, então, ao invés da monarquia, a república, ao invés da centralização, a descentralização, ao invés de uma elite coesa, oligarquias que disputam numa democracia de fachada, né? Uma democracia representativa de fachada, o poder que se reveza entre duas ou três elites no máximo. Do ponto de vista econômico, se adota plenamente o liberalismo econômico, com a ideia das vantagens comparativas. O Brasil se ajusta a um tipo de divisão internacional do trabalho, no qual produz bens de origem agrária e com os quais obtém bens de maior valor agregado. E,
procura adotar o padrão ouro, quando isso não é possível, tentar restaurá-lo. O padrão ouro é a maior das representações do automatismo na economia, né? Você não precisa de nada, a não ser que dinheiro circulando livremente entre dois países para garantir o automatismo econômico sem instituições, né? E uma coisa engraçada, tem a biografia do Getúlio Vargas, escrita pelo Lira Neto. É uma coisa muito engraçada, porque tem uma passagem lá, o Vargas foi ministro das Finanças do Washington Luiz, né? Washington Luiz, que dá nome à nossa rodovia aqui, foi o último presidente do período da República Velha. Pois o Washington Luiz era um liberal obcecado com uma coisa que era de reintroduzir o padrão ouro. E o ministro ele escolheu o Vargas, segundo o Lira, por uma razão muito óbvia. O Vargas não entendia nada de economia. E, segundo o Washington Luiz, como ele não entendia nada de economia, ele não ia ser obstáculo nenhum para a implementação de um projeto de restauração do padrão ouro. Veja, instalar o padrão ouro em plena crise de 29, né? São loucos, né? São doidos. Mas isso aqui é um pouco a institucionalidade que sucede aí a conservadora. Isso dura até 30, de 30 até 80, eu vou fazer uma grande explanação, porque estou pegando aí alhos e bugalhos, né? Na verdade. Mas tem características importantes aí. É um período antiliberal, então temos um período conservador, um período liberal, um antiliberal. Que eu estou chamando de reformista, mas esse reformismo não é necessariamente progressista no sentido que eu estou colocando lá, né? Mas é progressista em vários outros sentidos. Porque você tem o que está nucleando agora é um projeto nacional de industrialização, que representa o interesse nacional, ou seja, tem agora uma expressão do que seria aquilo que interessaria a população, que seria atribuir a uma atividade econômica específica um valor muito importante, e isso só se pode fazer no contexto de país atrasado, tal, com uma forte intervenção do Estado, abandonando todo tipo de mecanismo liberal tradicional. Então, nesse período, nós temos, de novo, a centralidade da nação. Basta ver as expressões culturais, né? A música erudita do Villa-Lobos, né? Com a sua tentativa de buscar a especificidade da nossa música, né? Nacional. Os antropólogos, os estudiosos da cultura buscando as nossas tradições orais, né? Nossos mitos e assim por diante. É uma tentativa de valorizar e reconstruir a nossa identidade nacional, valorizando o Estado e o nacionalismo, né? Se vocês pegarem a CLT, tem um item na CLT que ela limitava o número de estrangeiros que eram passíveis de serem empregados pelos patrões no Brasil a 10%. Ou seja, você não podia empregar mais do que uma porcentagem definida na lei de estrangeiros, né? E o populismo não pode ser entendido como hoje, então os jovens talvez não saibam, mas o populismo foi... O segundo significado do populismo é uma forma de governo em países periféricos, isso foi a ideia do Verfort, né? Em que a burguesia é muito fraca e não consegue governar pelos canais da política tradicional, então surge um líder carismático que viabiliza um projeto nacional de interesse burguês, mas em contato direto com as massas, né? Então a ideia do populismo não é a ideia do cara que mente, o cara que faz besteira, que tuita idiotice, não é isso. A ideia do populismo é uma forma de governo no qual a burguesia é muito frágil e é preciso um líder carismático que fale com as massas e as lidere, ganhando legitimidade para fazer transformações, mudanças institucionais numa certa direção, né? E a quarta característica é a conciliação de classes, porque aqui é uma reforma, né? Você está reformando, então você precisa contemplar as classes sociais. Isso só é possível com crescimento econômico. Então, você pega as taxas de crescimento de 30 até 80, o Brasil crescia a taxa de 7% ao ano, né? Taxas chinesas, né? Que são impressionantes. Aí vamos chegar... Estou acabando. Né? Vamos chegar
o que eu estou chamando de, meio provocativamente, de restauração liberal. Chega nos anos 80, o regime militar está em frangalhos, né? Os militares, os jovens não lembram, mas a gente que é mais velho lembra que o Figueiredo, que era talvez um dos mais broncos presidentes que a gente teve, fora esse atual, o Figueiredo preferia os cavalos do que o convívio com os homens. E o Figueiredo foi o último presidente militar e abandonou, soltou a coisa. Não, a inflação, o pessoal tem saudade dos militares, mas a inflação anualizada na época do Figueiredo chegava a quase 60% ao ano, não é isso? Tá? Nos legaram inflação alta, desemprego elevadíssimo e tal. Bom, chega nos anos 80, o projeto, a possibilidade de viabilizar instituições de natureza reformista desaparecem porque você tem uma crise do Estado, você tem todo esse movimento neoliberal que se consolida nos anos 90, cuja expressão mais acabada é a queda do Muro de Berlim. Então, nós temos, na América Latina, todo um conjunto sincronizado de mudanças, em todos os países acontece ao mesmo tempo, de virada liberal, né? Você tem uma crise do Estado, uma crise fiscal, uma crise de legitimidade do Estado. Isso conduz a um conjunto de políticas, né, ou de mudanças institucionais que são do seguinte tipo: privatizações, abertura econômica, estabilização da moeda, são instituições novas, são modos de lidar com as instituições, ou seja, você está se livrando delas e passando para a gestão privada. Abre a economia, ou seja, para reestruturar parte do nosso parque produtivo, ou seja, provocando mudanças institucionais no nosso parque produtivo, e criando no que diz respeito à economia, a chamada gestão de política econômica com regras, né? Que é o famoso tripé, né? A política monetária com metas de inflação, política fiscal agora com teto, chegamos ao topo era a política com responsabilidade social, que era a ideia da métrica da política fiscal, e o câmbio, né? Você tinha uma política de câmbio, começou com as bandas, com o movimento das bandas, depois câmbio livre. Então você criou toda uma institucionalidade, uma nova conjunto de instituições para retirar a discricionariedade do Estado, ou seja, o poder do Estado de definir de maneira autônoma suas ações. Você está, então, se livrando da coerção do Estado, né? Essa é a ideia fundamental. E a tentativa de uma agenda microeconômica, que começa ali com o FHC, que está se repetindo, né? Você pega é sempre interessante, a gente sempre está voltando às coisas. Desburocratização estava na agenda há muito tempo. Redução do custo de trabalho via tentativa de mudança na CLT, desde a FHC não conseguiu. Redução do custo do Brasil, um investimento em infraestrutura, parcerias públicos-privadas, isso é tudo dos anos 90 para frente, né? É claro que, por um certo momento, isso deu certo, porque se estabilizou os preços, mas o resultado dessa nova institucionalidade, a gente já sabe, né? Foi desemprego muito alto, na época do FHC o desemprego era muito alto, a economia ficou muito vulnerável a choques, né? Choques cambiais e a especulação financeira, e ela intensificou conflitos sociais de classe, que culminaram ali no final dos anos 2001, né? Com a vitória eleitoral do Lula e do PT, né? Que inaugura, segundo o meu juízo, uma nova fase, que eu estou chamando também aqui de progressista, mas talvez não seja muito justa, né? Talvez muitos petistas aí não possam achar que a minha característica não é adequada, mas, de qualquer maneira, é mais ou menos isso, né? É uma volta à tradição reformista, com revalorização do Estado, de seu papel regulador,
uma atenção para a nação e nacionalidade, a ideia de tentar restaurar um projeto nacional num contexto democrático. A maior ameaça à democracia nunca foi nenhuma fala do Lula ou da Dilma, né? Está sendo agora e no passado, em algum momento no passado recente. Era um projeto de conciliação de classes, cuja base era o crescimento econômico. Todo projeto de conciliação de classes tem que ter como base o crescimento econômico, do contrário, você não consegue fazer com que as classes sociais reduzam seus atritos e conflitos e se contentem com parte de uma receita, de uma renda criada, né, de maneira coletiva. Então, o crescimento econômico, na média, o dobro do período anterior, uma chamada atualização das forças produtivas nacionais, a ideia de uma nação forte, precisa ter uma indústria forte, uma economia forte, então a ideia era você dotar isso, a partir de várias intervenções do Banco BNDES e assim por diante. Mais políticas sociais e uma pauta de reconhecimento de direitos e de liberdade identitária das minorias, né, de grupos não majoritários. E, por fim, a tentativa de colocar o Brasil como um ator relevante nas relações internacionais, ou seja, questionar as relações de poder no contexto em que estava começando a ficar mais claro o contencioso que hoje é explícito entre a China e Estados Unidos em função da disputa hegemônica, né, que está por trás disso. Por fim, para finalizar, 2015, 2022. Então, eu peguei um pouco o Temer até agora. Vamos ver o que a gente pode... Aqui, eu tenho uma tese aqui. Pode estar errada, porque eu não sou um gigante, né? Mas a minha ideia é que, pensando em termos de Brasil, nós temos uma coisa nova. Porque eu botei aquelas 4 projetos institucionais de sociedade para mostrar que eles não são fáceis de conversar e de convergir, né? Tem muitas diferenças. A novidade, a meu juízo, é que, com o período do Temer, e mais especificamente com o Bolsonaro atual, nós temos uma configuração de poder institucional nova, que é uma aliança do conservadorismo com o liberalismo, que não era comum, no sentido daquelas características que eu falei para vocês, né? Você tem a junção de modelos de organização e arranjos institucionais e de sociedade que, aparentemente, se você pegar e comparar, são diferentes, né? Mas que convergem, né? Então, isso é novo, a meu juízo. No Brasil. Mas no Chile é assim, mas o Chile é outra coisa. Mas no Brasil é novo, né? A meu juízo. Isso significa, de um lado, a implementação radical de uma agenda liberal na economia, com aprofundamento das práticas econômicas, das políticas econômicas com regras, né? Então, teto do gasto, Banco Central Independente, lei da liberdade econômica, então, uma porção de novas institucionalidades de um radicalismo liberal que eu acho que nem o Washington Luiz, né, imaginava que seria possível isso nos anos 20. Né? Reforma trabalhista, né, praticamente você elimina, né, o principal colchão amortecedor da luta de classes, né, que era a CLT, agora ela vai ficar explicitada. Reforma previdenciária, tributária, privatização e mais coisas que vêm por aí. Então, você tem uma agenda, do que diz respeito à economia, liberal na sua radicalidade maior. E o mais espantoso é que está sendo aprovada sem muita resistência, né? O que não é comum no Brasil também. Democracia sob risco, porque, veja, tem uma característica comum entre os conservadores e os liberais, é que a democracia é instrumental. Se a democracia é instrumental, a democracia está sempre em risco quando esses dois projetos se juntam. Né? E olha que coisa louca, um projeto antiliberal nos costumes.
Porque se tem uma virtude do liberalismo é que nos costumes, no que diz respeito às escolhas individuais, o Estado não tem que se meter e dar palpite nenhum. Mas, para um conservador, se reconhece que o indivíduo, talvez na economia seja autônomo, mas na vida social ele tem que ser tutelado. Ele tem que ser protegido das ideologias de gênero, né, identitárias, assim por diante. Então, tem que ser tutelado. Então, tem regulação de costumes, comportamentos e uma batalha cultural que tem que ser travada para garantir a novo ordenamento, a sua estabilidade. E, no que diz respeito à expressão internacional mais acabada disso, se dá no plano internacional. A contradição entre o liberalismo e o conservadorismo se dá na questão internacional. Porque o liberalismo é internacionalista, mas o conservadorismo é nacionalista. Então, você pode ver as contradições na política externa brasileira em função desses dois, da incompatibilidade de algumas características desses dois modelos institucionais, né? Bom, para finalizar, agora jurando que eu vou acabar, quais são as possibilidades para que isso se sustente, essa nova institucionalidade? Eu levanto 3 questões aí que, para mim, sem as quais é muito difícil que isso se mantenha por muito tempo, essa nova institucionalidade liberal conservador. A meu juízo, para que ela possa permanecer ou durar o tempo, é preciso 3 condições, no mínimo, né? É preciso um crescimento econômico mínimo para reconstruir algum tipo de conciliação de classes. Do contrário, isso não vai, né? Não. É preciso que não haja agravamento das condições externas, hoje bastante adversas, né? Você tem baixo crescimento econômico mundial, conflito dos Estados Unidos e China, proteção mundial, ataque ao petróleo, o mundo está em conflito, e isso pode... as condições externas, enquanto o Lula e o PT surfou numa conjuntura favorável internacionalmente, a conjuntura agora é uma conjuntura adversa em vários sentidos, né? Isso pode ser desestabilizador para esse projeto liberal-conservador. E a terceira condição é a conservação de alguma unidade no arco político-ideológico heterogêneo, né, que soldou a aliança liberal-conservadora. Precisa ter uma unidade política mínima, que não sei se é duradouro, porque está começando a se esgarçar, né, com várias opções políticas, assim por diante. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei mais do que eu devia, fiz muito mais tempo. Eu peço desculpas pelo excesso de tempo. Eu não sei se foi útil, mas é isso que eu trouxe para vocês aí. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês e estou aberto para o debate. Tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos aqui ao professor Sebastião pela brilhante explanação. E não há o que se desculpar, porque uma aula, né? Simplesmente que nós temos o privilégio da oportunidade. E fica, então, aberta a possibilidade ao debate. Quem tiver perguntas que possam ser feitas ao palestrante, se tiver do outro lado do plenário, eu pediria, por gentileza, que utilize o microfone anterior, e quem estiver aqui na parte posterior, que utilize aqui este microfone. Muito obrigado, professor Sebastião. É sempre mais difícil a gente refletir a partir de um pensamento construído, né, que não seja simples opinião. Me parece que a grande contribuição de uma palestra como esta dessa noite é esta, né? Você perceber que, para observar aquilo que você acha que é o real, você primeiro constrói óculos com os quais olhar este real, né? A teoria serve exatamente para isso. É uma das razões pelas quais a gente defende a existência de um ciclo como esse, para que as pessoas que estão lidando com o cotidiano se deem conta de que esse cotidiano não é tão cotidiano assim quanto parece, né? Vários olhares são possíveis.
Então, essa construção teórica, este olhar o que aconteceu na história, desde o começo até agora, utilizando modelos para tentar raciocinar a respeito deles, é isso que a universidade, que o pensamento, que a reflexão, né, nos traz. E que tem sido tão desprezado ultimamente, até nas decisões mais importantes do nosso país. Claro que a minha tentação aqui agora, ao fazer uma pergunta, é de aprofundar a leitura sobre o que pode acontecer e, afinal de contas, o que é essa doideira que nós estamos vivendo, né? Mas eu vou me abster disso para aproveitar para perguntar uma coisa, mais dialogando com a teoria, mas não sendo teoria. Veja bem, as instituições, de alguma maneira, podemos dizer que elas carregam e difundem, né, ajudam a consolidar, ideologias e valores. E quando essas ideologias e valores começam a mudar por alguma razão, isso vai começar a mudar as instituições. Ou seja, de certa maneira, mudar instituições e reformar instituições não deixa de ser pensar de nova maneira ideologias e valores. E projetos, né? Projetos como resultado disso. Bom, se é ideologias e valores, isso tem relação com utopias, né? Quando você propõe certos tipos de instituições ou propõe reformas, você está pensando num mundo que seja o ideal. E aí você tenta convencer as pessoas vão se convencendo e se adequando àqueles padrões, e aí a utopia pode chegar, né? Então, a própria democracia aparece ali, para alguns como utopia, outros só como um instrumento, né? E nós vivemos um mundo que a gente pode dizer hoje que e o Brasil mergulhou rapidinho nisso, distópico, né? Como você relacionaria instituições, utopias e distopias? Pires do céu, pelo amor de Deus, né? A pergunta para uma vida, né? Sem brincadeira, mas Pires, eu assim, na minha fala, eu procurei evitar o caminho de tentar adotar uma perspectiva dentro da teoria para explicar a mudança institucional, e procurei uma abordagem mais aberta, mais geral, né? Eu acho que, fundamentalmente, as instituições, elas... eu estou assim, no campo daquelas pessoas que acham que as instituições elas não são inerentemente más, ruins ou boas, elas podem prover a sociedade de condições para viabilizar seu projeto coletivo, né? Acho também que as instituições não vivem independentes da estrutura social, então isso condiciona o limite da mudança e da realidade institucional, porque você não pode propor uma mudança institucional onde a base produtiva ou as estruturas econômicas não são maduras ou adequadas para isso. Então, há sempre um limite para além da qual a mudança institucional passa a ser uma utopia, ou seja, não é possível de ser materializada enquanto projeto ou enquanto utopia num corpo social. Agora, é possível, com um certo pragmatismo, né, um olhar realista para o mundo, fazer ou promover, através da ação coletiva, mudanças institucionais que sejam condizentes, né, com as condições de estrutura econômica que nós temos ou que podemos visualizar para um futuro próximo. Então, eu acho que essa é a possibilidade que se abre para quem realiza ou quem está disposto a
a pensar as instituições e fazer reformas institucionais. Eu estou pensando aqui de uma perspectiva, vamos dizer, do reformismo, né, no sentido daqueles que estão buscando as instituições e seu aperfeiçoamento permanente. Mas isso vale para qualquer outro aqueles que acham que as instituições são excessivas e têm que desbastar, também estão pensando nisso, né? Aqueles que acham que ela não basta, que é insuficiente, que tem que se criar uma nova institucionalidade, também estão pensando nisso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? É muito complexa. Eu, modestamente, tenho esse ponto de vista a respeito da sua fala, né? Sua pergunta. Acho que toda discussão institucional, de mudança institucional, ela tem alguma expectativa social, né, embutida nisso. Por exemplo, a gente precisa ver essa coisa a gente olha de uma maneira a passividade da reação em relação a essas várias mudanças, mas a gente precisa olhar eu acho, com mais cuidado. Claro, é passividade, mas pode ser o seguinte: chegou-se a uma situação em que parece inevitável que tem que se caminhar para isso, para um sacrifício, para um ajuste melhor, né? Então, talvez tenha isso embutido também nessa resignação das pessoas, né? Então, eu não sei, talvez você tenha razão, mas eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado isso. Essa resignação não é só uma descrença, tal, é a ideia de que talvez vai melhorar se a gente fizer algumas concessões em termos de aceitar o que está colocado como o racional, né? Porque as propostas de mudança institucional, elas têm que convencer as pessoas. Lembra que você tem que justificar, né, as instituições. Elas precisam ser praticadas, tem que ter regra, e as pessoas, você tem que justificá-las e explicá-las, né? Então, talvez a sociedade tenha chegado a tal momento em que a resistência a essas mudanças propostas, em termos da nova institucionalidade, seja uma daquele tipo em que as justificativas, né, as explicações sejam de tal modo que o sujeito se convence de que tem que fazer isso para poder ter uma coisa melhor, né? Provavelmente talvez não estejam certas nessa escolha, mas é o que é possível hoje. Então, nesse sentido, eu tenho isso para falar, né? Não sei se ajuda muito. Mais perguntas? Também estamos com outro microfone aqui, caso alguém tenha interesse, pode ser utilizado. Bom, nesse caso, então, quero agradecer mais uma vez ao professor Sebastião pela oportunidade, pela palestra aqui, por lançar luzes, né, em nosso ciclo de palestras. Quero agradecer a todas e todos presentes no evento. Agradecer mais uma vez à Escola do Legislativo, ao CAAP, à Associação dos Administradores Públicos, e lembrar mais uma vez que o nosso ciclo, a nossa próxima palestra, né, será no dia... Deixa eu só confirmar aqui a data exatamente. Será no dia... Palestra 4, no dia 16/10, no Anfiteatro A, com o tema do Anfiteatro A da FCELAR, né, da Unesp aqui de Araraquara, com o tema A Cidade do Futuro, com o professor doutor livre-docente Cláudio César de Paiva, do Departamento de Economia da Unesp. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima palestra.